Você sabe quais são os efeitos e as consequências da queda? Meu nome é Daniel Juan e nós vamos conversar sobre isso hoje. Para começar, eu quero ler um versículo que eu acredito que seja fundamental, que está em Gênesis 2:7, que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Se você anota, eu quero convidar você a anotar o termo alma vivente, que no hebraico é nefesh. O que significa isso na raiz da palavra? Significa o lugar onde os desejos, onde os apetites estão localizados. E eu acho interessante porque a Bíblia fala que o homem ele passou a ser alma vivente. Nós acreditamos que nós temos desejos dentro de nós, mas a palavra de Deus nos ensina que não apenas temos desejo, mas nos tornamos desejo. Só que, para entendermos o que aconteceu quando o homem pecou, nós precisamos entender o que nós éramos antes de pecar. Você nunca vai sentir falta de algo que você não sabia que você era ou que você poderia se tornar. Então, eu quero ressaltar aqui 3 pontos muito importantes e muito rápidos para que você possa entender de fato o que Jesus fez na cruz. Amém? O primeiro ponto é, nós, seres humanos, nós éramos almas perfeitas. Antes da queda, nós não tínhamos desejos descontrolados, nós não tínhamos apetites descontrolados, nós éramos perfeitos, não existia ansiedade, não existia medo, não existia vergonha, não existia depressão, não existia vontade de pecar, porque nós tínhamos o livre-arbítrio, nós tínhamos a perfeição de uma alma. O segundo ponto que nós tínhamos antes da queda era um corpo perfeito. Adão e Eva não envelheceria, não iria envelhecer. Adão e Eva não ficavam doentes. Eles tinham um corpo perfeito. E eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de alcançar tanto uma alma perfeita quanto um corpo perfeito. Daniel, mas qual é o terceiro ponto? Porque às vezes a gente pensa que era isso, alma perfeita, corpo perfeito. Mas não, o terceiro ponto, e também muito importante, nós tínhamos um ambiente perfeito, o Jardim do Éden. E tudo isso é importante para você entender o que Cristo veio fazer quando ele desceu, quando ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado e morreu por nós. Jesus vem restaurar as consequências, porque nós perdemos uma alma perfeita, nós perdemos o corpo perfeito e nós perdemos o ambiente perfeito. Nós hoje temos desejos descontrolados, nós hoje ficamos doentes, nós nos sentimos cansados e nós vivemos num ambiente de corrupção. Nós viemos num ambiente completamente hostil para a nossa saúde. O mundo hoje sofreu junto com o homem a queda. E eu acho interessante o que fala em Eclesiastes 3:11, que diz o seguinte: E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Eu gosto desse versículo porque esse versículo mostra que dentro do nosso coração existe um senso de eternidade. Eu gosto quando Francis Schaeffer fala que o homem ele é um ser para a ressurreição, porque existe uma filosofia que o ser humano é o ser para a morte. Ou seja, resumindo, basicamente isso nós fazemos tudo pensando na morte. Aquela famosa frase, a vida é uma só, eu preciso aproveitar, então eu vou fazer isso, aí você chuta o balde. E esse é um exemplo besta, mas é um exemplo muito importante para você entender que isso está no coração do ser humano. Ninguém quer morrer, ninguém deseja chegar ao fim. E a queda trouxe o quê? A morte. O que a palavra de Deus fala em Romanos o salário do pecado é a morte. Então, nós entendemos então que a queda é uma consequência que abrange 3 dimensões, que é a alma, o corpo e o ambiente. A solução, a resposta de Jesus vem com o Espírito Santo de Deus. A consequência da queda veio através do pecado, a solução veio através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Deus ele planta uma sede pela eternidade. Nós temos fome e nós temos sede por Deus. Lembra que no começo da aula nós falamos que dentro do coração do homem existe a alma vivente, o nefesh,
que significa o quê? Desejo. E você precisa entender que Jesus ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. E o que isso significa? Isso significa que a única coisa que pode satisfazer a nossa alma é Jesus Cristo. Nós não apenas temos desejo de algo, nós somos desejo de algo. E esse algo é Jesus Cristo. E quando nós satisfazemos esse desejo, quando nós encontramos o nome do nosso desejo, nós somos completamente cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vem restaurando tudo que o pecado destruiu. Se você parar para perceber, a vida das pessoas, elas percorrem, elas perseguem sempre três coisas. Elas querem paz, felicidade, elas querem uma alma boa, elas querem ser jovens, elas não querem morrer, elas têm o desejo de ter um corpo perfeito, e você vê uma sociedade que clama por justiça, um ambiente perfeito que nós não vamos encontrar nesta realidade terrena. Então, Jesus é a resposta para as três coisas que todo ser humano busca. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a restauração de todas as coisas. A teologia fala que a história da Bíblia ela se divide em pontos. Ela se divide na criação, ela se divide na queda, ela se divide na redenção, na justificação e na consumação de todas as coisas. Quando Jesus vem e restaura todas as coisas. Por isso, Deus vem trazer a resposta. Mateus 11, 28 fala o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Não podemos confiar em nós mesmos. O cristianismo é entender que nós temos um desequilíbrio natural. Eu gosto da frase que diz o seguinte: quanto mais você confiar em Deus, mais você vai desconfiar de si mesmo. Porque nós entendemos que enquanto nós estamos nesse corpo carnal, as consequências da queda ainda nos afetam. E quando Jesus voltar de uma forma gloriosa, ele vai restaurar as três coisas que perdemos. Ele nos dará uma alma perfeita, um corpo perfeito e a nova Jerusalém, que é um ambiente perfeito. Então eu te convido a participar desse evangelho, dessa boa notícia que só Jesus pode nos trazer. Deus te abençoe.